E no mês das mulheres, vamos falar hoje de um exemplo de força e de conquistas, principalmente nas esferas políticas e jurídicas. A deputada Beth Azizi deu voz, visibilidade e abriu caminhos para as conquistas femininas no cenário amazônico e brasileiro. Natural de Manacapuru, Beth formou-se em Direito em 1964, aos 24 anos de idade, pela Universidade Federal do Amazonas e ingressou na magistratura por meio do concurso público, tornando-se a primeira mulher juíza no estado. Eu fui aprovada em primeiro lugar. Concorria comigo mais 30 rapazes que tinham acabado de se formar, como eu. Não, eu nunca fui promovida para Manaus por discriminação. Eu passei quase 10 anos, né, no interior, e por isso um dia eu resolvi dizer, não, o tempo que eu tinha que dar para o exercício da magistratura eu já dei. Também através de concurso público, Beth Azizi passou em primeiro lugar para o cargo da Procuradoria Jurídica e decidiu trilhar nos caminhos legislativos. Foi eleita vereadora por Manaus em 1976 e depois se candidatou e foi eleita para deputada estadual por 2 vezes, exercendo os mandatos entre 1979 e 1986. A deputada relata o que levou a se tornar uma parlamentar. Eu preciso de um cargo, de uma função que seja uma missão, para chegar mais perto do povo e para poder exigir mais os direitos dessa gente. Eram campanhas bonitas, não tinha dinheiro por trás de nada, não tinha fundo eleitoral, que para mim é uma patifaria. Não tinha negócio de fundo partidário. Tudo isso são instrumentos que avacalharam o processo político brasileiro. Nos 170 anos de parlamento estadual, a mulher e deputada estadual Beth Azizi é a pioneira e única a presidir a Assembleia Legislativa do Amazonas. Daqui participou da eleição de 1986 e foi eleita deputada federal constituinte, participando ativamente da Constituição de 1988. Como presidente da Assembleia, pela Constituição, eu que tinha que dar posse ao governador, que foi uma coisa estrondosa. Quando eu comecei a falar, eu tive muito mais palmas e mais homenagens do que o próprio governador. Eu não sei se o povo também entendeu que ali estava uma mulher presidindo o poder legislativo, como nunca houve no estado do Amazonas. Entre os projetos aprovados como deputada estadual, o que mais orgulha Beth Azizi foi a criação da Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher é projeto meu, não é de ninguém mais. O governador não quis sancionar. Quando eu fui para Brasília, ele sancionou o projeto, dando autoria a outra deputada do balaio dele. Como deputada constituinte, a manacapuruense Beth Azizi contribuiu com a elaboração de benefícios voltados às mulheres, como a aposentadoria diferenciada em relação aos homens e a separação legal de bens entre casais. Antes da Constituinte, a mulher se aposentava com a mesma idade que um homem se aposentava. E a mulher tinha várias jornadas de trabalho. Não tinha como aceitar que ela se aposentasse com o mesmo tempo de vida que os homens se aposentavam. Para mim, foi a conquista maior para mulheres. Foi uma festa nacional. Nós éramos 24 constituintes. Tu imagina, para um universo de 513 parlamentares, a gente não era nada, porque era difícil aprovar as propostas constitucionais. Eu apresentei o projeto de lei da união estável entre homens e mulheres. Está no Código Civil hoje. A parlamentar foi reeleita para o 2º mandato de deputada federal e depois encerrou sua carreira política, mas continua a participar ativamente dos debates, escrevendo sobre as questões e temas de interesse do Estado e da nação. Beth Azizi disse que se decepcionou com a política
E hoje quer publicar ainda este ano um livro com suas mais de 1.300 crônicas. Ela encerrou nossa entrevista dando um recado às mulheres e lembrou do seu legado em favor delas. As mulheres precisam se unir mais. Eu fui muito maltratada durante todo o processo político por mulheres. Nós somos maioria aqui no Amazonas, de eleitoras, no Brasil todo. Somos maioria na humanidade. A humanidade é formada de maioria de mulheres. E a outra parte masculina é formada dos filhos dessas mulheres.